Homilia da festa de Pentecostes, 19 de maio de 2024. Meus irmãos, com muita alegria, hoje é domingo, dia do Senhor. E de forma especial estamos celebrando esta grande solenidade, a solenidade de Pentecostes. Não sei se você sabe, mas toda vez que nós, católicos, falamos de Pentecostes, nós já associamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, e realmente foi isso que aconteceu. Só que essa festa, ela já era comemorada entre os judeus. Pentecostes quer dizer 50 dias. E o que foi que aconteceu nesse tal 50 dias na vida dos judeus? Logo após a saída dos judeus do Egito, ou seja, quando eles foram libertos das garras do faraó, e aí se dá o nome de Páscoa, eles foram para o deserto, foi a passagem da saída da escravidão do faraó no Egito para a libertação que se deu no Egito. Para a libertação que aconteceu indo para o deserto. Lembremos que no capítulo 3 do livro do Êxodo, Deus fala para Moisés que era preciso levar o povo para o deserto para prestar o culto, o verdadeiro culto a Deus. Os egípcios prestavam culto aos deuses pagãos, aos deuses criados deles, aos animais. Os animais para o Egito, para os egípcios, eram deuses. E agora Deus diz, sai daí, vamos para prestar o culto ao verdadeiro Deus lá no Egito, no deserto. Nessa passagem, que é a Páscoa, 50 dias depois desta libertação, Moisés sobe ao Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, eles recebem as tábuas da lei nova, da nova aliança. 50 dias depois, eles vão comemorar também a celebração da colheita, as primícias, as primeiras colheitas que eles fizeram, eles agradecem a Deus. E isso aconteceu nesses 50 dias, Pentecostes. E nesse Pentecostes, todo o povo judeu comemorava. Por isso que na primeira leitura hoje fala que lá em Jerusalém estava uma multidão de pessoas, os habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que ali residiam, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos estavam lá. Porque existiam 3 festas importantes que os judeus comemoravam. E era importante também que eles participassem destas 3 festas. A Páscoa, a festa dos tabernáculos, que lembrava justamente o tempo que eles passaram no deserto. A Páscoa, que eu já falei, a saída do Egito, da escravidão do faraó, e o Pentecostes, que comemorava justamente essas 2 situações. Moisés que sobe o Monte Sinai para receber as leis, e 50 dias depois eles vão dar as primícias, os frutos do trabalho deles, eles oferecem em agradecimento a Deus. E é neste dia em que Jerusalém estava fervilhando de judeus de todas as partes, aqui como nós vimos, né, ali do mundo, podemos dizer assim. Um exemplo melhor para nós entendermos é a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Quando acontece essa festa, vem
brasileiros de toda a parte, posso até dizer de toda a parte do mundo, porque brasileiros morando fora do país também eles vêm para comemorar a festa de Nossa Senhora Aparecida. É assim que estava Jerusalém. Você entendeu? E foi justamente nesse dia que Deus escolheu para que a promessa que Jesus havia dito várias vezes para os apóstolos, que ele não os deixaria órfãos, que ele iria enviar o advogado, o Paráclito, o Espírito da verdade. E quando ele começou a subir aos céus, ele disse: fiquem aqui aguardando. Isso aqui está no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, vocês podem ler depois. Fiquem aguardando, porque a promessa virá do alto. Aquele que eu disse para vocês que viria, ele virá. E eles passaram ali aquele tempo ali rezando, e ali diz que tinham, além dos apóstolos, tinha também algumas mulheres, e dentre elas estava também Nossa Senhora, a nossa mãe, a mãe de Jesus, ela também estava lá. E ali, naquele momento em que eles aguardavam a promessa, eles estavam recolhidos, eles estavam rezando. De repente, meus irmãos, aí eu vou ler os Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura da celebração da missa de hoje, para nós nos situarmos e vermos o que estava acontecendo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o 11º. Quando chegou o dia de Pentecostes, essa festa que os judeus já celebravam, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram, agora vejam, meus irmãos, cheios do Espírito Santo. Essa é a promessa que Jesus havia dito para eles. Que ele ia enviar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, a terceira pessoa da Santíssima Trindade veio sobre eles, e eles ficaram cheios da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. E aqui ele vai dizer: moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos em nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Foi isso que aconteceu, meus irmãos, naquele dia. Todos os judeus de diversas partes do mundo estavam ali e viram os apóstolos cheios do Espírito Santo. Eles que passaram por aquela experiência ali no cenáculo, aquele vento impetuoso que veio, aquele fogo em forma de línguas que descia sobre eles, e aí Pedro começou a falar. Eu até convido vocês depois a darem continuidade nessa leitura aí, que vocês vão ver. Eles estavam com medo, e a partir daquele momento eles perderam o medo e começaram a anunciar a boa nova. E Pedro, pedra, aquele que estava à frente da igreja, o primeiro Papa: tu és Pedro, e sobre esta
pedra edificarei a minha igreja. Como nós vimos também na sexta-feira, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E Pedro, como cabeça dos apóstolos, começou a anunciar, a falar a boa nova, a falar da vinda de Jesus, que Jesus veio justamente para nos salvar. Ele que era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele morreu na cruz pela nossa redenção, que ele era o Messias esperado, e que na cruz ele nos redimiu, que na cruz ele nos salvou, derrotando o diabo, a morte e o pecado, abrindo as portas do céu para todos nós. E ali vai dizer que quando os judeus, ali de todas as raças, como nós estamos vendo aqui, de todas as nações, eles começaram a ouvir, eles ficaram assim comovidos e começaram a dizer o que nós devemos fazer então, porque Pedro havia dito para eles que eles haviam matado, mas ao terceiro dia Jesus havia ressuscitado. Então o que nós devemos fazer? Aí Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados, creiam que Jesus é Deus e Senhor e sejam batizados. E ele disse: afastai-vos deste mundo corrupto, deste mundo mau. E ali diz que muitos se converteram, 5.000 pessoas se converteram naquele dia. Que coisa maravilhosa. É assim, meus irmãos, que a igreja começa a ser missionária. Ou seja, é agora que a igreja sai de dentro do cenáculo e vai para o mundo anunciando a salvação para todos os povos. Às vezes as pessoas fazem uma confusão achando que o início da igreja se dá ali, né? Não. Ou melhor, a fundação da igreja se dá nesse momento. A fundação da igreja se dá no momento em que Jesus morre na cruz. Ele funda a igreja. E ali diz que quando aquele soldado enfiou a lança do lado dele, saiu sangue e água. Sangue representa o sacrifício, a missa, a Eucaristia, ponto fundamental da Igreja Católica. E ali sai água, o batismo. É do batismo que o pagão nasce. O judeu nasce ali do batismo e ali ele se torna cristão, se torna católico. Lembremos que lá nos Atos dos Apóstolos diz que foi em Antioquia e foi a primeira vez que os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, aqueles que foram batizados e passaram a seguir nosso Senhor pelo batismo, porque no batismo morre para o pecado, para a vida velha. No batismo somos lavados do pecado original. Ali é que nasce, é que se torna cristão. Então os pagãos se tornam cristãos quando aceitam Jesus e é batizado. Os judeus se tornam cristãos quando é batizado. E foi ali em Antioquia que pela primeira vez foram chamados de cristãos. O capítulo 11 dos Apóstolos é que vai nos dizer isso. E aí a Igreja Católica nasce da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali brota os sacramentos que nos santificam. E no dia de Pentecostes a igreja sai para pregar. Os apóstolos começam a pregar o evangelho. Eles são perseguidos até pelos judeus. E aí, nessa perseguição, eles vão para outros lugares. Depois Paulo, que teve aquela grande experiência também, ele começa a pregar e vai para Filipos, e vai para Capadócia, e vai para a Turquia, e assim por diante, né? E o evangelho vai sendo anunciado e vai para Roma. E aí, meus irmãos, a igreja, ela vai se tornando católica. Aqui está o significado da igreja ser católica. Não é católica porque é um nome dado assim, né? Determinadas seitas que tem por aí, eles chegam e dão um nome qualquer, né? Igreja Deus é Amor e assim por diante. Não, ela é católica
porque esse evangelho pregado pelos apóstolos se espalhou por todo o mundo. E em todo o mundo nós encontramos os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo que celebram a Eucaristia, que celebram a missa, que celebram o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está em todo o mundo, e essa expressão que está em todo o mundo, aí vem o nome católicos, porque em todo o mundo nós temos a Igreja Católica. Essas seitas que tem por aí, infelizmente, a partir de Martim Lutero, se desmembrou da Igreja Católica, e aí foram formando essas seitas que hoje nós temos. Elas não estão em todos os lugares. Você não vai encontrar a Igreja Deus é Amor em todo lugar. Você não vai encontrar uma igreja batista em todo lugar. Mas a Igreja Católica você vai encontrar em todo lugar, porque ela é a Igreja de Cristo. Essa é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Até o século XVI, só existia a igreja. Essa igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e anunciada pelos apóstolos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem nele crê, quem crê em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Infelizmente, Martim Lutero causou esse cisma na igreja e a igreja ficou dividida dessa forma. E aí nós temos essas diversas seitas por aí. Mas antes era só a igreja. Por isso que nós falamos Igreja Católica Apostólica, porque é dos apóstolos que vem o anúncio, porque Jesus manda os apóstolos para todos os povos pregar o evangelho. E Romana, porque a sede da Igreja Católica está em Roma. É lá porque lá as duas colunas da igreja, São Paulo e São Pedro, morreram em Roma. São Paulo decapitado e São Pedro foi crucificado. Por isso que hoje nós estamos celebrando com muita alegria o momento em que a igreja sai por meio dos apóstolos para pregar o evangelho. E se hoje você é católico, se hoje você conhece nosso Senhor Jesus Cristo, é fruto deste dia, meus irmãos, em que o Espírito Santo veio e deu força a aqueles homens, aqueles apóstolos foram em frente. Lembremos de Pedro, que foi preso junto com João, e ali os judeus, as autoridades religiosas, o Sinédrio, aquele mesmo Sinédrio lá que condenou Jesus, estavam mandando que os apóstolos calassem a boca. E aí Pedro, com toda a força, o primeiro passo, ele falou: a quem nós devemos obedecer? A Deus ou aos homens? O Sinédrio dizendo: vocês têm que parar de falar neste nome. Esse nome era Jesus Cristo. Ele disse: a quem nós devemos obedecer? Nós devemos obedecer a Deus ou aos homens? Ele deixou essa pergunta e na pergunta já estava implícito a resposta dele: eu não vou parar de anunciar este nome, mesmo que vocês me condenem, eu não vou parar de anunciar. E aí a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, na perseguição, começa a anunciar a pregação, por meio da pregação até chegar até nós. Viva a Igreja Católica, meus irmãos. Viva a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o dia de Pentecostes. Somos católicos, graças a Deus. O Evangelho chegou até nós e a porta do céu se abriu para nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o Espírito Santo que veio sobre os apóstolos. Viva a Cristo Igreja Rei! Católica. Se inscreva no canal Ângela Amém. Menezes Missionária.
curta e compartilhe para que o YouTube distribua para mais pessoas e a evangelização chegue mais longe. Deus te abençoe.